Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai fazer uma gravação um pouco diferente. Eu não estou no meu escritório em casa, né? Então estou gravando aqui de uma forma um pouco diferente, então espero que dê tudo certo, para que eu não tenha que fazer 2 ou 3 vezes, tá? Então a gente vai dar continuidade à disciplina, tá? A gente falou de alguns equipamentos já na semana passada, tá? E, e agora a gente vai retornar falando um pouco sobre o que nós chamamos de TP, tá? TP nada mais é do que um transformador de potencial. O TP junto com o TC, eles são equipamentos que são muito importantes para subestações, né, porque eles são muito utilizados para redução de níveis de tensão e de corrente para alguns equipamentos que são essenciais no funcionamento da instalação. Tá? Então, como eu estava falando, né, o TP ele é um equipamento capaz de reduzir a tensão do circuito, né, para níveis que sejam compatíveis com os equipamentos que estão ligados, e normalmente esses equipamentos são os equipamentos de medida, né, equipamentos de medição, seja de energia ativa ou energia reativa, ou enfim, qualquer um que seja. Tá? A tensão nominal dele sempre vai ser a tensão do sistema como um todo, assim como era no TC, tá? Só que a tensão secundária dele vai ser padronizada também, como era no TC, só que num valor que é os 115 volts, tá? Esse é um valor padronizado, né, que é utilizado aí. E eles podem ser constituídos para serem ligados entre fases ou entre fase e neutro ou terra, tá? Então é assim que eles vão estar sendo conectados. Aí os TPs eles devem suportar uma sobretensão permanente, né? O que é que eu quero dizer com a sobretensão permanente? Que se ele for desenhado para estar trabalhando em 1000 volts, ele vai aguentar até 1100 volts permanentemente. Você pode trabalhar com ele infinitamente, né? Por tempo indefinido, com essa tensão 10% superior, sem que esse equipamento venha a ser comprometido, seja eletricamente, mecanicamente, enfim, tá? Ou como está escrito aí, sem que lhes ocorra nenhum tipo de dano, tá? Eles são próprios para alimentar instrumentos de elevada impedância, como é o caso de voltímetros, que vocês já devem ter ouvido falar isso várias vezes, em especial na disciplina de circuitos elétricos, tá? Então, basicamente, eles são constituídos disso aqui, né? Onde a gente tem um entreferro, né? E eu vou ter 2 enrolamentos, beleza? E eles são utilizados para serviços de medição primária, para alimentação de medidores, normalmente, certo? Eles são classificados em grupos distintos, né? E essa classificação vai estar relacionada a como eles estão conectados, né? No grupo 1 eles são projetados para ligação entre fases, no grupo 2 eles são ligação entre fase e neutro, onde o sistema de aterramento dele é do tipo IT, aquele onde eu tinha aquela impedância na entrada, né? Ele é aterrado por meio de uma alta impedância, né? E no grupo 3 são projetados para ligação entre fase e terra, tá? Aqui é um exemplo de um TP, né? Como a gente pode ler, aqui são 2 dos terminais dele, os outros 2 terminais devem estar do outro lado desse rapaz, né? Aqui está escrito o H1 e H2, e aqui a parte metálica embaixo dele é onde ele vai ser fixado, né? Uma placa de fixação ali, certo? Classificação dele, né? A tensão nominal primária é aquela que o TP foi projetado, como a gente também já mencionou. Tensão nominal secundária é aquela que é padronizada, de 115 volts. Classe de exatidão é o maior erro percentual que pode apresentar, mantendo suas condições especificadas. Então, qual é o erro que ele pode apresentar, né? Seguem as mesmas aplicações e valores que o TCs, né? Aqueles valores de 0,3, 0,6 e 1,2, certo? Qualquer coisa, voltem lá na aula passada e deem uma olhada lá quando a gente falou sobre isso. Carga nominal é a carga admitida no secundário sem que o erro ultrapasse a classe de exatidão. Então, qual é a carga que ele permite que seja conectada a ele? Normalmente,
como estou falando em secundário, são as cargas que estão atreladas aos medidores, ao voltímetro que esteja conectado a ele, tá bem? Potência térmica, maior potência aparente que o TP pode fornecer de forma contínua sem que sejam excedidos os limites de temperatura. Tá? Mesma coisa lá do TC. As características são bem parecidas, né, de TP e do TC. Tensão suportável de impulso, o TSI, maior tensão suportável quando submetida a uma frente de onda de impulso atmosférico. Né? Aqui eu tenho um outro exemplo de TP, né? Onde eu tenho as buchas, o dispositivo de fixação, um tanque de óleo, aquele já é algo mais robusto, tá? E a questão das polaridades, onde a gente tinha subtrativa e aditiva, também eles seguem o mesmo sentido, tá? E a especificação, onde eu tenho diversas características, e ali em negrito eu tenho uma exemplificação de especificação de um TP por escrito, né? Daquele sistema inicial que nós mostramos. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar, né? Todas as especificações que a gente está falando aqui está relacionada a esse primeiro sistema aqui que a gente colocou, tá? Voltando lá, cadê? Aqui. Então seria transformador de potencial para medição de energia, isolação em epóxi, uso interno, frequência nominal de 60 Hz, tensão nominal primária de 3.800 volts, tensão nominal secundária de 115 volts, classe de exatidão 0,3, carga nominal P25, polaridade subtrativa, tensão suportável de impulso 95 kV. Se tiverem alguma dúvida com relação a isso, perguntem, tá, pessoal? Não deixem acumular isso daí, tá? Então vamos lá, para o próximo, que seriam os medidores de energia, né? Aqui eu não tenho, aqui é só algumas informações, né, para a gente quantificar esses caras. Aqui eu coloquei exemplos de medidores residenciais, tá? Os medidores residenciais, que são mais conhecidos, os industriais eles não vão alterar muita coisa, mas eles têm algumas características normalmente a mais, tá? Normalmente nas nossas residências nós vamos ter esse tipo aqui, o de cima aqui, né? O que a gente chama de medidor eletromecânico, onde a gente tem um disco metálico, né? Que ele fica rodando ali, quanto mais rápido ele está rodando, mas isso quer dizer que mais ele está consumindo energia, né? O consumidor ali está consumindo energia. E o funcionamento dele ele se dá através de indução eletromagnética, porque conforme você consome mais energia, você está demandando uma maior corrente, e a corrente ela vai induzir um campo magnético em volta dele, que faz com que ele force esse disco a estar funcionando mais rápido. Né? E conforme esse disco vai rotacionando, ele está conectado a esse contador aqui em cima, que ele vai contando ali quanto que está sendo consumido, tá bem? Aí eu tenho também um medidor eletrônico, né? Que aí ele troca esse dispositivo eletromecânico por componentes eletrônicos que vão desenvolver algumas outras funções, né? Quando eu falo de grandes consumidores de energia, normalmente a gente vai ter um medidor eletrônico, porque além, esse primeiro aqui de cima, ele só vai medir a potência ativa, a energia ativa, tá? Nesse outro aqui a gente consegue mensurar a energia ativa e a energia reativa. E assim ele consegue cobrar, a concessionária consegue cobrar do consumidor diversas outras coisas, assim como a energia, como o fator de potência baixo, né, para multar a pessoa em caso de fator de potência baixo, tá? E a função, óbvio, né, do medidor de energia é medir a energia, né? Não é medidor, mas sim medir a energia, né, que seria a função dela. E aí ela, como eu estava falando, pode ser somente energia ativa ou também as demais componentes, tá? Além disso, existem medidores que nós chamamos de medidores inteligentes, que são, digamos, uma categoria acima
do medidor eletrônico, em que além de eu medir os tipos de energia, as componentes da energia, ativa, reativa e aparente, eu também meço o sentido dessa energia, né? Se eu estou recebendo energia ou se eu estou fornecendo energia para a rede, tá? Esses são o que nós chamamos de medidores inteligentes, tá bem? Aí falando nisso, só como eu falei, só uma passada rápida sobre medidores de energia, a gente vai falar de bucha de passagem, que ela serve exatamente para isso, tá, pessoal? Para fazer uma passagem entre uma coisa e outra, fazer uma conexão entre uma coisa e outra. Quando a gente está falando de sistemas elétricos de potência, aí vai ser uma conexão entre cubículos, porque sempre que a gente tem componentes como a medição, a parte de disjunção, que é onde eu vou ter o disjuntor, a abertura do circuito, eu normalmente coloco esses caras em cubículos, né, que são caixas fechadas, onde eu coloco o componente dentro dele para dar uma certa proteção elétrica e mecânica para aquele componente. Então eu utilizo esse tipo de bucha, né, como está aqui, esse é um tipo de bucha externa, né, interna e externa que nós chamamos, em que eu faço a conexão entre dois componentes distintos, tá? E eles são constituídos sempre de isolador de louça, né, de porcelana, né? Que aqui na foto, talvez por ser preto e branco vocês não consigam perceber, mas esse aqui seria um isolador de porcelana, de louça, e esse aqui seria outro. A diferença entre essas duas é que essa da direita aqui, ela tem saias, que nós chamamos, né? Elas têm essas pequenas... esses saiotes, né, que elas servem como sendo, elas servem para aumentar a diferença de potencial que eu garanto na isolação desses caras, tá? A bucha de passagem interna, né, eu tenho esses dois tipos, interno e interno ou interno e externo. A interno e interno é utilizado para ligação entre cubículos de medição e cubículo de disjunção, por exemplo, né? E a interno e externo, ela vai ser normalmente utilizada para um circuito que está vindo de fora, né, num circuito aéreo, e vai ser conectado no circuito interno, um circuito abrigado, por exemplo, dentro da subestação, que também é aéreo, né? Essa foto que a gente colocou aqui é um exemplo de um interno e externo, né? Essa parte aqui, onde eu tenho as saias, ela é a parte do lado externo, tá? Então aqui é um exemplo de especificação, bucha de passagem para uso interno-interno, tensão nominal de 15 kV, corrente nominal de 100 amperes, tensão suportável de impulso de 95 kV, tensão suportável a seco 56 e tensão suportável sob chuva de 44 kV. Tá? Daí a gente entra em chave seccionadora primária, né? Que é a chave seccionadora, ela é muito importante, pessoal, porque ela vai nos fornecer uma ideia de que de fato o circuito está interrompido, tá? Nos disjuntores que nós temos nas nossas residências, já é difícil de observar numa certa distância se ele está aberto ou fechado, né? Em disjuntores de alta potência, é mais difícil ainda, como a gente vai ver mais para frente quando a gente falar de disjuntor. Vou mostrar para vocês que visualmente não tem nenhuma diferença no disjuntor. Então a chave seccionadora, ela serve para interromper esse circuito, interromper a continuidade de um dado circuito de forma visível, como se fosse uma chave mesmo. Ela vai estar aberta ou fechada ali, né? Essas chaves, elas devem ser operadas a vazio, né, porque ela não tem capacidade de interrupção, ou seja, ela não tem uma câmara de extinção de arco normalmente, tá? Existem chaves seccionadoras que possuem essa capacidade, mas normalmente não se compra esse tipo de chave, porque o próprio disjuntor tem essa função e aí você só teria uma redundância, tá? As chaves seccionadoras, elas podem ser de 1 ou de 3 polos, tá? Normalmente as de 3 polos, elas são de atuação conjunta, que nós chamamos, né? Se você desarmar um polo, você desarma todos. Aqui tem um exemplo disso, né? Aqui seria uma chave seccionadora tripolar, né? Aqui eu até tenho esse ferro aqui que está aqui embaixo, aqui é a alavanca de manobra, né? Que eu abro e fecho ela. E se eu abrir e fechar ela, eu abro ou fecho todos os polos aqui, né? Um polo, dois polos, três polos, né?
E aqui, essa da direita, a gente tem uma câmara de extinção de arco, mostrando que esse tipo de chave seccionadora AAA, ela tem alguma capacidade de interrupção, mas nada comparável a uma capacidade de interrupção de um disjuntor, por exemplo. Tá? Aqui está a especificação de um material como esse, né? Chave seccionadora tripolar, comando simultâneo, uso interno, acionamento manual através de alavanca de manobra, operação sem carga, corrente nominal de 400 amperes, classe de tensão 15 kV, corrente de curta duração para efeito térmico de 8 kA e para efeito dinâmico de 20 kA. Daí a gente entra em relé primário de ação direta. Eu não ia falar sobre esse componente na aula de hoje, mas eu percebi que na próxima semana a gente vai falar sobre trafos, né, trafos de potência, e eu acho que esse é um componente bem importante. Eu acho que vou perder mais tempo lá, então resolvi falar um pouco de relé primário de ação direta, né, hoje, tá? Então esses caras são utilizados em SEs de consumidor de pequeno porte até 3.000 kVA, tá? A gente tinha falado do relé, o relé secundário, o relé de ação indireta, quando a gente falou de TC. Qualquer coisa, volta lá na semana passada, dá uma olhadinha no que a gente falou sobre isso. Então, quando as correntes de carga envolvidas são muito grandes, a bobina de acionamento é conectada ao secundário de um TC, né? Por quê? Pela mesma razão dos relés secundários lá. Eu não consigo garantir, não consigo fazer passar pelo relé uma corrente muito alta. Tá? Então, às vezes, eu preciso que seja conectado o de ação direta a TCs aqui, né? E aí eles vão acionar sua função, né? Normalmente uma ação de sobrecorrente ali, para desarmar o meu circuito. Tá? E eu também tenho situações, né, que é os relés de ação indireta, só que o relés de ação indireta normalmente eu preciso de um retificador, o que vai ser muito caro para mim. Então sempre que a gente puder evitar o uso de relés de ação indireta, é melhor. Tá? Aí os relés de primário de ação direta, eu tenho 3 tipos, né? Diferentes. Eu tenho os relés de sobrecorrente fluidodinâmicos, né? Que eles têm um comportamento, a atuação deles é através da dinâmica dos fluidos, né? Que basicamente ele é composto de um êmbolo, e dentro desse êmbolo eu tenho um pino, né? E aí com esse pino mexendo, né, conforme eu tenho a atuação de uma corrente em cima dele, ele vai fazer com que esse pino se mova, né? E esse pino se movendo numa certa quantidade, eu vou abrir o meu circuito, a minha parte eletromecânica do circuito, tá? Aí eu tenho, por que é fluido dinâmico? Porque eu tenho dentro desse cara aqui, dentro desse copo aqui, que uma coisa é acoplada na outra, né? Eu tenho um fluido, né, que é vaselina, é um óleo, né? E esse óleo faz com que ele evita com que eu tenha desarmes intempestivos desse cara, por exemplo, numa oscilação grande de corrente quando eu aciono um disjuntor, por exemplo, tá? Aqui está um exemplo de figura desse tipo de relé, né? Tá aqui esse cara, né? Aqui tem um ajuste, esse ajuste é feito manual mesmo, tá? Conforme eu vou deixando passar mais ou menos fluido, beleza? Aí eu tenho algumas vantagens e desvantagens desse tipo, né? As vantagens: facilidade de instalação, custo reduzido e facilidade de regulação, né? Porque eu faço isso na mão, tá? Desvantagens: a baixa seletividade devido à sua larga faixa de atuação, né? Isso quer dizer que eu posso estar desarmando muita coisa sem necessidade, né? Grande frequência de manutenção, porque eu tenho que trocar esse óleo constantemente para que eu garanta a sua boa atuação. Obrigatoriedade de sua desenergização para manutenção, que ele continua energizado devido ao TC que está atrelado a ele. E inadequação para instalações industriais com presença de máquina de solda, porque a máquina de solda ele tem alguns picos de corrente que fazem com que eu não consiga utilizar esse tipo de cara em instalações elétricas industriais com máquinas de solda,
tá bem? Daí, em contrapartida, eu tenho os relés de sobrecorrente eletromagnéticos, onde eles são utilizados normalmente em instalações elétricas industriais de média tensão. Ele não é utilizado em subestações de potência, porque é difícil você coordenar a corrente que está atrelada a ele, a corrente de acionamento dela, com os elos fusíveis de distribuição e demais relés que estão conectados ao circuito. Tá? Então é difícil de você acertar os valores de acionamento de cada um. Tá? E a temporização dele é mais ou menos com o sistema relógio, né, que você faz um ajuste ali de 1 a 5 segundos. Né? O sistema de relojoaria seria algo como ajustar um despertador antigo lá, que você marca um tempinho. Né? Daí eu tenho os relés primários de ação, outro tipo de relé primário de ação direta é o relé de sobrecorrente estáticos, esses são muito conhecidos. Eles são produzidos com componentes estáticos, eles são montados numa caixinha preta, né? E essa caixinha preta já vai possuir tudo o que ele precisa, né? Como os TC, circuitos eletrônicos e dispositivos de saída, que são os dispositivos de acionamento deles. E aqui na cara dele ele vai ter esses 4 pinos, né, que vão servir para regular a temporização e os valores de corrente com base na corrente nominal que foi feito o relé. Então você consegue fazer ajuste tanto de tempo, né, onde esses dois primeiros é ajuste grosso e ajuste fino da temporização, e aqui também o ajuste da corrente nominal. Tá bem? Bem interessante esse tipo de relé. E aqui do lado eu tenho uma fotinha dele como ele seria, tá bem? E a especificação sumária dele aí com algumas informações que precisa constar para que isso seja feito da forma correta, tá? Daí na próxima semana a gente vai falar um pouco de disjuntor de potência, né? Os fusíveis limitadores de corrente, que tem essa função, e os transformadores de potência, que você já deve ter ouvido falar bastante deles, mas a gente vai ver eles sobre outro aspecto agora, tá? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e qualquer dúvida eu vou estar à disposição.